Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Samuel Antunes y Teresa Carvalho, que debería estar moderando esta mesa, no ha podido estar presente. Entonces, me cayó a mí moderar esta mesa con mucho placer y aprovecho para cumprimentar os companheiros de mesa. É um grande prazer estar aqui com vosotros para esta mesa redonda, aportações da psicologia para a inclusão social. O primeiro participante é Tânia Ribeiro. Tânia é psicóloga com mestrado em intervenção comunitária e proteção de menores. Há 18 anos que trabalha nesta área. Inicialmente como técnica de terreno de Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, que é uma instituição muito importante nesta área, e agora como na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Lisboa Ocidental, como representante de Santa Casa. Tânia, muitas graças. Boa tarde. Antes de mais, obrigada pelo convite que me foi feito para estar aqui hoje, e tem sido, de facto, um dia muito interessante, em particular porque, como o próprio nome da minha comunicação indica, famílias em risco de exclusão social, e ao longo do dia temos falado de tantos fatores que podem levar, de facto, à exclusão social das famílias, nomeadamente as questões do trabalho, as questões da saúde mental e as questões da violência doméstica, que ainda agora ouvimos falar. Eu irei centrar a minha apresentação no âmbito da exclusão social relacionada com a desproteção infantil, que questiono se será a exclusão social das famílias porque há situações de desproteção infantil ou se existem situações de desproteção infantil porque as famílias estão excluídas socialmente. Começaria por apresentar o sistema de promoção e proteção em Portugal, que é basicamente esta pirâmide, este triângulo, com 3 níveis de intervenção. Intervenção ao primeiro nível, que portanto foi aquilo que eu fiz durante grande parte da minha vida profissional, intervenção no terreno, entidades com matéria em competência de infância e juventude, e posteriormente agora estou numa comissão de proteção de crianças e jovens, portanto num segundo nível de atuação, sempre no âmbito da promoção infantil, e o terceiro nível será o Tribunal de Família e Menores. Esta lei, a Lei de Promoção e Proteção em Portugal, que foi muito recentemente republicada, mesmo que entrou em vigor ontem, a nova republicação da lei, tem como princípios orientadores a subsidiariedade, portanto, exatamente a questão da intervenção na proteção infantil ser feita em diferentes níveis de atuação. Quando um não consegue proteger a criança, passamos para o segundo nível. Esta situação é sinalizada ao segundo nível, que tenta também a sua intervenção já com outros instrumentos ao seu dispor, que eu poderei falar um bocadinho mais à frente, e quando este segundo nível não consegue, passa então para o tribunal. Há necessidade, quer no primeiro, quer no segundo nível, de haver um consentimento da família para a intervenção e também da criança ou do jovem com idade igual ou maior a 12 anos. E se calhar começava já aqui naquilo que podem ser os contributos do psicólogo no âmbito desta intervenção, nomeadamente nesta questão da audição obrigatória e participação das crianças e dos pais, em particular das crianças. Quando temos crianças que passaram por situações de desproteção, seja negligência, seja maltrato físico, psicológico, abuso sexual, faz todo o sentido que o psicólogo seja quem está em primeiro lugar a ouvir a criança, quer sobre aquilo que se passou, quer sobre o que a criança considera que será a melhor maneira de ser apoiada e de ser protegida. A seguir, eu não irei falar de todos os princípios orientadores, porque me parece que estes 2 que eu disse, da subsidiariedade, da audição da criança, e direi um terceiro, que é a proporcionalidade e a atualidade, ou seja, intervir no perigo que foi relatado e não mais do que isso, e no momento em que foi relatado e não a posteriori. Queria referir que esta nova lei, que entrou em vigor ontem, portanto esta republicação da lei,
nos remete aqui para algumas questões que já têm vindo a ser faladas ao longo do dia, nomeadamente para a importância da prevenção primária e à obrigatoriedade das instituições e dos serviços que têm competência nesta área de facto promoverem programas de prevenção primária, e esta prevenção primária estamos a falar a diferentes níveis, ou em diferentes áreas, melhor dizendo, nomeadamente nas questões da saúde mental, nas questões do abandono escolar e das problemáticas comportamentais que têm vindo a ser em cada vez maior número em Portugal, e nomeadamente em Lisboa, que é o local onde eu trabalho, e também no âmbito da violência doméstica, porque de facto a maior parte das situações de violência doméstica que são reportadas aos agentes da autoridade são paralelamente reportadas às comissões de proteção de crianças e jovens, sempre que obviamente existem crianças ou jovens envolvidos. Este é o sistema de promoção e proteção. O que é que acontece na prática? Portanto, há uma avaliação da situação, há a sinalização, há uma avaliação da situação. E a avaliação da situação é feita de acordo com o modelo ecológico de avaliação das situações de desproteção infantil, que engloba 3 domínios com diferentes dimensões em cada um deles. E estes domínios são, como podem ver ali, portanto, as necessidades de desenvolvimento da criança. O que se pretende é avaliar as necessidades de desenvolvimento da criança, perceber se os pais ou quem cuida das crianças têm as competências necessárias e suficientes para responder a estas necessidades e, por outro lado, que fatores do meio estão a influir nestas competências ou estão a impedir o exercício pleno destas competências face às necessidades que as crianças têm. Eu apontaria aqui nestas diferentes dimensões destes domínios aquelas que me parecem ser efetivamente a grande área de intervenção do psicólogo, nomeadamente em termos das necessidades de desenvolvimento da criança, como me parece claro, o desenvolvimento emocional e comportamental é claramente uma avaliação que o psicólogo faz e que apoia as restantes equipas, os restantes técnicos das equipas, porque não são todos psicólogos, apoia no planeamento da intervenção face a estas necessidades, as questões da identidade, que estamos a falar de sentimentos de pertença e também, muitas vezes, de identidade de género, não só cultural, mas também de género. No relacionamento familiar e social, em que estamos a falar das dinâmicas familiares que se estabelecem e das capacidades do desenvolvimento social da própria criança. Em termos das competências parentais, a afetividade, a estimulação, o estabelecimento de regras e limites são também áreas da intervenção e da avaliação do psicólogo. E no que concerne aos fatores familiares e ecológicos, eu diria que o ajudar as famílias a integrarem a sua própria história e aquilo que nos tornou e que as tornou o que são hoje, é importante também haver aqui a atuação do psicólogo. Todos estes fatores conjugados é aquilo que nos permite proteger a criança da melhor maneira. Após a avaliação, o que é feito, e porque de facto o que eu venho aqui é dizer o que é feito na prática, esta avaliação é feita e posteriormente com o consentimento e com o acordo de quem é responsável pela criança e também da própria criança, é estabelecido um plano de intervenção que pretende que seja dirigido àquilo que são as necessidades efetivamente avaliadas e levantadas, que pretende, por um lado, minimizar as fragilidades e, por outro lado, potenciar os fatores de resiliência que a própria família tem e os fatores protetores. Não é? É neste balanço entre os fatores protetores e os fatores de risco que se dá a proteção infantil. Este plano teórico é transformado em ações através de muitas coisas que já foram aqui faladas hoje e que têm a ver, começaria até aqui pelos fatores familiares e ecológicos e até seguindo um bocadinho a linha do que foi hoje o nosso dia, a integração socioprofissional dos pais, porque de facto as questões económicas, com que não é novidade para ninguém, Portugal se debate atualmente, são um grande fator de risco em relação aos cuidados básicos e às necessidades básicas das crianças, portanto a integração laboral, também o acesso àquilo que são os direitos
os direitos e os deveres cívicos das famílias, dos adultos e dos miúdos, das crianças e jovens. Depois, ao nível das questões da saúde mental, porque de facto tem havido um crescendo de situações de saúde mental graves, quer dos adultos cuidadores das crianças, quer das próprias crianças, seja por fatores de stress contextual, seja porque as próprias crianças, face às situações de desproteção, também dão os seus sinais, não é? E muitos deles até graves. Portanto, nesta área são também promovidos programas específicos de intervenção direta e dirigida a problemáticas específicas. E depois, naturalmente, não na área da violência doméstica, não como foi aqui abordado anteriormente, porque a especificidade não é essa, mas no âmbito daquilo que é a dinâmica e o relacionamento familiar e o funcionamento familiar, pretendendo-se naturalmente que se chegue a situações em que o afeto é privilegiado e em que a disciplina é adequada face aos atos e face às situações que se nos apresentam. O psicólogo tem aqui um papel importantíssimo no âmbito das competências parentais. Tem sido crescente e é também, de facto, a nova Lei de Promoção e Proteção, que, como eu disse, entrou em vigor ontem, também coloca muito a tónica na necessidade, por um lado, da prevenção neste âmbito e, por outro lado, na necessidade da intervenção. E, portanto, o que se pretende é que, no futuro, que se avizinha próximo, sejam criados, elaborados e implementados programas de desenvolvimento de competências, sejam parentais, sejam sociais, dirigidas no âmbito da prevenção, começando nas creches, nos jardins de infância, com os pais, com as crianças também, em termos sociais, na prevenção do maltrato, na prevenção do abuso sexual, e também programas já de intervenção, eu chamaria de uma prevenção já secundária, quando já existe processo de promoção e proteção a decorrer, quando já existe uma situação de perigo. Existem programas que serão também em que as famílias poderão beneficiar consoante as suas necessidades no âmbito do desenvolvimento das competências parentais. Ora bem, tendo em consideração tudo aquilo que eu disse aqui, que foi assim muito reduzido também porque o tempo assim o exige, não é? Só dizer que o psicólogo, no âmbito, está integrado numa equipa com diferentes valências, com diferentes profissionais, e é o que se pretende, não que o psicólogo atue sozinho nesta área, mas que atue em equipa interdisciplinar. É muito importante que o psicólogo consiga avaliar e elaborar aqui um perfil da família e apoiar os outros profissionais naquilo que é a intervenção direta com os diferentes elementos. Porque a mesma estratégia não resulta naturalmente para pessoas diferentes e para pessoas com dificuldades e necessidades diferentes e com maneiras de estar e de abordar as questões e de entender as questões também diferentes. E o psicólogo tem que ser o mediador entre o técnico de outra valência e a família nesta área. O que me parece é que aqui no âmbito da exclusão, das famílias em risco de exclusão social, se todos estes fatores forem assegurados, estas três dimensões que estão aqui atrás, estes três domínios, naquilo que é a promoção e a proteção infantil, as famílias criarão uma rede à sua volta, uma rede de suporte, porque é isso que se pretende na exclusão, não é? Ou na inclusão, melhor dizendo, é que se cria uma rede de suporte nas diferentes áreas à família para que ela se possa sentir mais integrada, saiba a quem recorrer e assim consiga obter os apoios de que necessita. Obrigada. Muchas gracias, Tânia Ribeiro.